Como fica a vida sexual do homem que tem uma prótese peniana? Você que tem dúvidas sobre como é a questão de prazer, tem orgasmo, tem ejaculação, fica frio, fica quente, dá prazer à parceria, como funciona a vida sexual do homem que tem uma prótese peniana? Você vai saber tudo nesse vídeo agora. Eu sou o Dr. Felipe Prado, médico urologista, especialista em andrologia e medicina sexual. Primeiro, você que é novo no canal, não sabe o que é uma prótese peniana. Prótese peniana é um dispositivo artificial, uma prótese que é colocada dentro do pênis, dentro dos corpos cavernosos, para gerar uma ereção. Ereção artificial, obviamente, mas que consegue substituir a ereção e o paciente consegue ter sua vida sexual resolvida, sua disfunção sexual resolvida. Então, para isso que serve a prótese peniana. A prótese peniana, ela devolve a função ereção. As outras funções sexuais, a gente tem libido, que é desejo sexual, tá? A gente tem excitação, a gente tem prazer, orgasmo, ejaculação. Essas outras funções, elas, via de regra, não são alteradas pelo implante de prótese peniana. A prótese peniana resolve o problema da ereção. Então, eu vou dar um exemplo. O paciente tem baixo libido, né? Tá com problema, não tem desejo sexual. A prótese peniana não vai resolver esse problema, porque libido é um problema porque muitas vezes psicogênico, ou seja, psicológico. Como é que está o relacionamento com a parceria? Está tendo muita briga, muita discussão, né? Estão se amando ainda? Como é que está? Está em paz ou vive em briga? Às vezes também existem problemas hormonais que podem estar associados com o desejo sexual que tem que ser investigados pelo urologista, tá? Então, como essas próteses também são colocadas dentro dos corpos cavernosos, aqueles tecidos que antes geravam ereção, a gente não mexe na pele. Claro que tem uma pequena incisão para colocar esse dispositivo, mas de modo geral a inervação da pele, a vascularização é a mesma. De modo que o paciente ele vai ter o seu prazer mantido assim como tinha antes. Se você gosta desse tema, está interessado, tem várias dúvidas, comenta a sua dúvida aqui embaixo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se tem prazer, pode muito bem ter orgasmo, que é o máximo do prazer ali, vulgarmente falando, tá? Então, se ele vai ter orgasmo, se ele tiver uma boa concentração, tiver bem ativo, tiver uma boa envolvência ali com a parceria, vai sim chegar ao orgasmo. Agora, a outra dúvida, ejaculação. Ejaculação muitas vezes vem junto do orgasmo, geralmente vem, né? Mas em pacientes que já fizeram cirurgia da próstata, fizeram a prostatectomia radical, na verdade, fizeram a prostatovesiculectomia radical para câncer de próstata, eles tiraram a próstata e as vesículas seminais, de modo que não terão ejaculação, mas terão desejo sexual, terão ereção com as próteses, terão prazer, orgasmo e, melhor, poderão dar prazer à parceria, tá? Mas a parte da ejaculação desses pacientes que têm algum distúrbio, seja a cirurgia de próstata, seja alguns distúrbios neurológicos, podem não ter ejaculação, não ejacular, tá? Importantíssimo. Qual o limite da relação sexual no paciente que tem prótese? Eu comento que o limite da relação sexual do paciente que tem prótese é simplesmente a capacidade cardiovascular, porque ele não vai ter mais o estado de flacidez depois do orgasmo. Então, ele vai poder virar um maratonista sexual, vulgarmente falando, tá, pessoal? Isso aqui é uma brincadeira. Então, muitas mulheres, inclusive parceiras dos pacientes, ou parceiros também, né, ficam surpresos e felizes porque antes tinham uma parceria que não tinha ereção e agora tem a ereção que é duradoura e que pode funcionar muito bem por o tempo que for necessário, o tempo que quiser. Então, são grandes benefícios da prótese peniana. Outra pergunta comum é se as próteses diminuem o tamanho do pênis. Vamos lá. Várias coisas podem provocar a redução do tamanho do pênis. A primeira delas é o tempo de disfunção erétil. Eu faço analogia que quando você vai à academia, vai malhar todo dia, você fica com os músculos inchados, grandes, hipertrofiados. Quando você para de ir, esses músculos eles atrofiam, diminuem. De modo semelhante, em uma analogia isso aqui, o tempo de disfunção erétil pode gerar uma atrofia do pênis. Então, aquele paciente que tem disfunção erétil há muito tempo, ele pode sim gerar uma atrofia peniana e fibrose peniana, uma redução do tamanho. Isso também pode acontecer pelo envelhecimento e flacidez dos tecidos vizinhos ao redor do pênis, né? O pênis ele pode ficar
mais embutido, pelo excesso de gordura, que o paciente vai envelhecendo, vai engordando um pouco nessa região, então ele vai dando a impressão de ser menor. E o melhor tratamento para isso é resolver a disfunção erétil e um dos tratamentos é a própria prótese. A prótese peniana maleável, ela consegue manter o que já tem. Tá? Então, se o que o paciente perdeu, muitas vezes a gente não consegue ganhar, exceto em alguns casos específicos que no futuro a gente pode até comentar. Já a prótese inflável, ela sim pode ganhar mais, né? Consegue manter mais esse diâmetro, tá? Ou seja, na verdade a circunferência e o comprimento também peniano desse paciente que está em disfunção erétil há muito tempo. Outra dúvida comum, será que fica muito frio, né? A glande fica fria? Na verdade, a glande fica da temperatura do corpo. Por quê? Se não chegasse sangue ali, estaria necrosado, caía, morria, não é verdade? Então chega sangue do mesmo modo. Agora, como é também uma região do corpo um pouco mais afastada do centro, pode ficar um pouco mais fria, assim como as pontas dos dedos podem ficar frias se o ambiente for muito frio. Vocês me entendem? Então, é uma região que vai chegar sangue de qualquer modo. A depender do grau de excitação, vocês lembram que eu falei que a prótese resolve o problema da ereção. A excitação ela vai existir com ou sem ereção. Essa excitação, aquele fogo, aquela chama, pode sim gerar um fluxo maior de sangue para o pênis e isso gerar uma glande mais firme, mais cheia de sangue, mais quente, mesmo com o uso da prótese. Então depende também dessa questão do estímulo sexual. A outra pergunta que sempre chega é se a parceria percebe alguma coisa. Você sabe que eu tenho pacientes, alguns na verdade, vários, que a parceria não sabe que o paciente tem prótese peniana. Por quê? Ou ela é inflável e ele vai no banheiro rapidinho e infla e ela não percebe, ou na maleável mesmo, às vezes ele esconde direitinho ali e a parceira não está se importando muito, não percebe. Já fiz algumas cirurgias de pacientes que não contaram às esposas que têm prótese peniana, tá? Ou seja, para vocês verem como ambas as próteses podem ter o seu grau de restrição, tá bom? Então a parceria muitas vezes não percebe e quando sabe que tem e percebe, o grau de satisfação é maior que 95%, 96%, 95% nos trabalhos mais importantes do mundo. Isso está em vários guidelines europeus e americanos. Então, a taxa de satisfação é perto de 100%. Tá? Então, a parceria também fica muito feliz com o paciente que está com prótese peniana. Se você gosta desse tema, está interessado, tem várias dúvidas, comenta a sua dúvida aqui embaixo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me segue que tem muita coisa pela frente.